Seja muito bem-vindo a você a mais um Talk Fla, a mais um episódio do nosso canal. E referente a esse jogo, né, que nós empatamos agora contra o Bragantino por 1-1 no Maracanã. Eu sou o Bruno e vou conversar agora com o Vitor neste mais episódio para falar dessa atuação que o Flamengo teve, desse resultado e como não vai ficar realmente referente a esse jogo. O Flamengo não conseguiu a liderança do campeonato agora nessa rodada, mas nós já temos que pensar no Corinthians na próxima partida no domingo às 4 horas da tarde. E Vitor, o que você achou desse jogo contra o Bragantino? O que realmente faltou para o Flamengo vencer essa partida e também assumir a liderança? Fala, galerinha. Então, Bruno, realmente faltou perna. Creio que o fato do Flamengo ter entrado em campo na terça-feira contra o Goiás e em menos de 48 horas novamente entrar em campo para enfrentar o Bragantino, isso atrapalhou demais as pretensões do Flamengo dentro de campo. E aquilo, logo no início do segundo tempo, justamente quando o Bragantino achou um gol ali, em uma bela jogada, é, que logo em seguida saiu um golaço de Claudinho, né? Então, após esse gol, foi que o Flamengo deu uma leve melhorada, mas aquele time estava sentindo muito a parte física, muito, muito, muito mesmo. Estou vendo alguns rubro-negros questionando o técnico por ele ter tirado o Pedro, mas aquilo, Pedro estava muito nulo e sentindo muito No a parte limite, física no praticamente, primeiro. então. Isso, exatamente, ele já estava no limite e sentindo muito a parte física. E eu acho que o próprio Domi optou por tirar ele até para preservá-lo, para enfrentar o Corinthians e também pelo resto do campeonato, né? O Flamengo provavelmente vai perder Everton Ribeiro para o confronto contra o Corinthians, novamente por causa da parte física e também por causa do gramado péssimo. E aquilo, analisando o contexto geral, Bruno, eu acho que o Flamengo fez um jogo ok, não achei a atuação péssima, mas acredito que a parte física tenha influenciado bastante as pretensões do Flamengo dentro de campo. Acho que Porém, pode oi, continuar. fala aí, fala aí. Pode continuar. Então, Bruno, porém, a minha crítica para o Domenech vai a respeito da leitura de jogo. Eu teria optado por colocar Lázaro nesse jogo. Aí você pode falar, ah, mas é um moleque e tal. Mas é aquilo, a parte física do Flamengo estava pesando demais e não tinha o que perder. Praticamente não tinha opção no banco, era Michael ou Lázaro. E eu acho que se ele tivesse optado por Lázaro, acho que o Lázaro teria entrado bem com uma certa personalidade, sei lá, forçaram um pouco o um contra um ali pela beirada do campo do lado esquerdo ou até mesmo lado direito, e eu acho que ajudaria bastante, né? Principalmente porque aquilo, Bruno Henrique entrou, mas ele estava muito pesado, sentindo muito a parte física. Pedro também, Everton Ribeiro nem se fala, o próprio Isa também estava sentindo bastante, Arão, enfim, o time todo sentiu muito a parte física, e eu acho que Lázaro seria aquela válvula de escape ali, principalmente é, para efetuar o mano a mano e tentar criar uma superioridade qualitativa, né, para ajudar ali nas viradas do campo. É, Porém, Bruno, analisando o contexto geral, acho que foi um jogo ok, porém o Flamengo sentiu muito a parte física e isso comprometeu bastante a performance do time. É lógico que se a gente for analisar esses dois pontos, muito provavelmente farão falta no decorrer do campeonato lá, no final, mas é aquilo, não tem muito o que questionar. É um absurdo você jogar duas vezes no intervalo de 48 horas e não tem muito para onde correr, não. É ridículo o que a CBF está fazendo, até porque desvaloriza o seu produto, né? Que é o Campeonato Brasileiro, e aquilo prejudica demais uma equipe como o Flamengo, que briga pela liderança do campeonato, e é isso aí. Acho que não tem muito o que falar, né? O Flamengo foi no limite ali físico e saiu com um ponto. Em relação ao jogo de hoje, praticamente é aquela coisa, Vitor. Nós temos que aceitar o resultado como foi essa partida. Realmente, a gente. Eu não vou dizer que são pontos que de fato que foram faltas, mas também não são pontos que realmente a gente deixou escapar, pelo menos no meu ver. Claro que no próprio pré-jogo a gente falou bastante que o Flamengo realmente tem a obrigação de vencer. Mas, cara, vendo o jogo, vendo o desempenho da equipe, realmente. Vou isentar também de fazer críticas ao desempenho da equipe. Acho que não é a melhor maneira da gente comentar esse jogo. Não é justo também a gente descer o cacete no time. E também sendo que de fato não foi uma atuação tão péssima assim. Foi um jogo aqui, como você falou.
Mas referente a todas essas considerações de jogador indo servir a seleção, aí voltar já no caso para atuar no dia seguinte, praticamente, e toda essa maratona de jogos, é impossível, cara, a gente realmente descer além na equipe por não ter vencido o jogo de hoje. E assim, em relação também ao Domenech, eu também vou isentá-lo ele de qualquer coisa, vou dar aquela passada de pano leve, porque realmente, cara, a situação que nós encontramos hoje no momento devido a essa maratona de jogos e dos jogadores extremamente limitados fisicamente, como foi a questão do Pedro. Eu pensei que o Pedro nem estaria em campo hoje, porque realmente foi um jogador que, no caso, veio tendo várias partidas atuando de forma consecutiva durante os 90 minutos de jogo e realmente foi uma surpresa até para mim ele ter entrado e ter começado a partida no jogo no empate contra o Bragantino, Vitor. E em relação a também, claro que a gente não pode avaliar, não podemos ser justos até demais em relação ao desempenho da equipe, como no geral. Mas tem alguns jogadores individuais que a gente realmente tem que ficar no pé, porque tem jogadores, por exemplo, como o Léo Pereira, que para mim hoje, para que nessa partida contra o Bragantino foi o pior em campo, que realmente, cara, não dá, pô. Realmente temos que Então, Bruno, e encontrar só para alguma pegar, solução. então, Bruno, e só para pegar um gancho a respeito disso que você está falando, a respeito do Léo Pereira, para mim, eu já colocaria ele como a última opção da zaga. Ele e Tuller hoje fizeram uma atuação péssima, péssima. René também é outro que compromete bastante o time ofensivamente. Em determinados lances, ele tem espaço para atacar, mas fica preso como se fosse um zagueiro. E defensivamente também ele comprometeu bastante nesse jogo contra o Bragantino. E para mim, ele já surge como a terceira opção ali. É Felipe Luiz primeiro, segundo Ramon. Acho que Ramon já precisa tomar essa vaga de segundo lateral esquerdo, que atualmente é ocupado por René. E, Bruno, já que você está falando a respeito das atuações individuais dos jogadores do Flamengo, hoje, nesse jogo contra o Bragantino, eu gostei bastante da atuação individual de Diego. Eu achei que ele foi o Eu único também. fator Eu acho que ele positivo buscou do muito o Flamengo. jogo. Isso exatamente, buscou muito, procurou quebrar as linhas com lançamentos longos e participou bastante. Ele deu uma dinâmica interessante. Acho que jogou muito melhor do que as últimas atuações dele com a camisa do Flamengo. E hoje eu achei que o Diego foi disparado. A única coisa boa a respeito de atuação individual do Flamengo. E novamente, Everton Ribeiro muito abaixo, como eu já tinha destacado, mas também isso envolve a situação física. Ele estava voltando de viagem e tal, etc, etc. Mas falando sobre Léo Pereira, Tuller e René, eu acho que esses três foram disparadamente os piores em campo. E aquilo, acho injusto demais que o René seja hoje a segunda opção da lateral esquerda do Flamengo. Para mim, ele tem que descer uma casinha e ser a terceira opção, e Ramon já tem que ser a segunda opção. E a respeito do Léo Pereira, é aquilo novamente, mais uma atuação ridícula, péssima, pavorosa dele. E aquilo, para mim, rapaz, fica complicado falar a respeito de Léo Pereira, porque aquilo é uma contratação que até então surgiu como muito decepcionante, muito, muito decepcionante. E para mim, hoje, analisando hoje mesmo, Léo Pereira tem que ser a última opção da zaga. Mas também, só para deixar claro, hoje o companheiro de zaga dele, que foi Tuller, que para mim muito elogiado, quando eu vi o nome dele na escalação, mas eu fiquei muito decepcionado com essa atuação de Tuller. Foi péssimo, uma atuação péssima também de Tuller. Ele e Léo Pereira hoje foi algo assim constrangedor, Bruno. Em relação ao Túlio, eu vou dar um desconto a mais, porque ele até tem muito crédito com o Flamengo. O Túlio já nos salvou de várias situações realmente que nós precisamos dele. Ele realmente cumpriu o seu papel, principalmente no ano passado. Então, Bruno, tipo assim, pelo menos na minha opinião é aquilo. Já que hoje o Flamengo tem Rodrigo Caio, Natan voando, aí a terceira opção surge Gustavo Pereira, Gustavo Henrique, e a quarta, em tese, é o Léo Pereira. E ainda tem o Otávio. Era o jogo para o Tuller chamar a responsabilidade e se dedicar ao máximo, jogar muito. Praticamente era o jogo da vida dele, né? Mas foi tudo diferente, foi tudo oposto disso. E ele fez uma atuação ridícula. E aqui, novamente, ele vai voltar a ser esquecido no sistema defensivo do Flamengo. Ou seja, ele jogou fora essa grande oportunidade que ele teve de demonstrar um futebol e incomodar Domenech para que
o treinador consiga ter uma boa dor de cabeça a respeito da dupla de zaga, né? Em relação ao Tule, como eu já falei, para mim ele tem crédito ainda no Flamengo. Acho que a atuação dele hoje também não é só por causa da individual mesmo, mas também de vários fatores. Até o próprio sistema defensivo do Flamengo, Vitor, não está totalmente ajustado, como está um pouco mais ajustado o ataque. Então, o Flamengo hoje também teve o lateral esquerdo totalmente diferente do time titular. O Felipe Luiz não jogou hoje. E a dupla de zaga hoje, praticamente, realmente foram dois jogadores que são reserva atualmente nesse time. Claro, no papel, desenhando taticamente o time titular do Flamengo. Então, acredito que o Tuller, claro que a atuação dele contra o Bragantino realmente foi horrorosa junto com o Léo Pereira. Mas, para mim, ele tem esse crédito a mais. Referente a esse jogo, Vitor, contra o Bragantino, o Bragantino ele sobrou fisicamente. Isso foi inevitável. É inevitável não perceber realmente a condição física do Bragantino. O Flamengo com o jogo aos 40 minutos do segundo tempo, o Bragantino pressionando o Flamengo na saída de bola e tudo mais. E o Flamengo, até mesmo antes de fazer o primeiro gol com o Lincoln, ele realmente já não conseguia fazer aquela pressão, no caso, para realmente sufocar o adversário na saída de bola. A gente viu várias vezes o Flamengo fazendo aquela marcação no caso, aquela meia pressão, né, fazendo aquela pressão a partir da linha do meio campo. Mas é importante destacar também que o próprio gol do Flamengo, do Lincoln, ele surgiu numa saída de bola que o Bragantino saiu errado, justamente pela pressão que o Flamengo teve. Aí o Flamengo acabou aproveitando aquele espaço, aquele erro do Bragantino. O gol foi uma bela jogada da equipe, realmente foi uma bela jogada trabalhada, da direita até para a esquerda do René, e o René viu muito bem o Isla sozinho, né? O Isla chutou no gol, no caso, cruzou naquela situação, e o Lincoln aproveitou o rebote, mas ficamos apenas nisso. Acredito que esse jogo contra o Bragantino, de 1-1, claro que a gente vai lamentar muito os pontos perdidos, mas acredito que não será tanto por causa devido às circunstâncias. Caso realmente a gente vier a ser líder futuramente no campeonato, né, e ser campeão, quem sabe até o ano que vem, realmente a gente vai ver esse jogo, vai analisar de uma forma muito mais fria e entender que o jogo, de uma forma geral, o empate foi justo, eu acredito. O Bragantino realmente soube aproveitar os espaços gerados que o Flamengo deu, que o Flamengo sempre dá, né? Defensivamente, e é isso, cara. É aquela situação. Nós temos que aceitar o resultado devido às circunstâncias de todo o momento que nós vivemos até agora. E já pensar no jogo contra o Corinthians, jogar contra o Corinthians, pensar em vencer, e aquela coisa, já retomar na caça ao líder, que é o Atlético Mineiro. Isso, Bruno. E aquilo também, é como eu sempre falo, a torcida do Flamengo ficou extremamente mal acostumada, tudo isso por causa do time do ano passado em relação ao Jorge Jesus, né? Mas também vale salientar uma coisa, Bruno. Nos últimos 15 pontos que o Flamengo disputou, o Flamengo conquistou 13, ou seja, é muita coisa, né? Se tratando de pontos corridos. Mas é aquilo, a parte física chegou ao limite, e não tem muito para onde correr, não. Fica muito difícil de criar uma análise em relação ao jogo de hoje, justamente porque não tem um contexto geral, né? O Flamengo foi jogar no seu limite físico mesmo e tentou. Claro que o time, sentindo a parte física, não tem como criar tantas jogadas assim, sufocar o adversário, aplicar muita intensidade, ou seja, o time fica muito refém da parte física e aquilo. Enquanto o Flamengo teve que jogar contra o Goiás na terça-feira e nesta quinta contra o Bragantino, o time do Bragantino praticamente só jogou uma vez na semana, ou seja, há uma diferença absurda fisicamente. E aquilo, jogamos o nosso limite e, e foi o que deu. Somamos um ponto, né? Porque, querendo ou não, não tem como ignorar esse ponto. E aquilo, torcer para que futuramente esses pontos perdidos no jogo contra o Bragantino não façam falta, né, Bruno? Pois é, realmente. E, Vitor, para nós encerrarmos esse talk lá, referente a esse pós-jogo, né, contra o Bragantino no empate por 1-1, você queria poder destacar alguma coisa, principalmente em relação aos jogadores, de forma individual, nessa partida, Vitor? Então, Bruno, em relação ao jogo de hoje, como já falei aqui, eu gostei bastante da atuação de Diego, até porque é um jogador que, particularmente, eu pego muito no pé dele, justamente pela dificuldade que ele dá à equipe para progredir, justamente em contra-ataque, ele prende muita bola, um, dois, três, quatro passes desnecessários e acaba dificultando o Flamengo para criar jogadas.
Mas hoje foi o oposto disso. Ele ajudou bastante, ele deu uma dinâmica interessante, quebrou as linhas defensivas do Bragantino quando foram necessários que ele fizesse isso, né? Tentou, finalizou também no primeiro tempo, porém aquilo, só um jogador não dá. O Flamengo ficou muito refém da parte física e não tem como negar isso, né? Se a gente for ignorar isso, soa muito como ignorância, né? E aquilo, Bruno, é trabalhar, se puder, né? Se puder treinar, é, ajustar algumas coisas para jogar já domingo contra o Corinthians, mais um jogo chato, um jogo complicado, e aquilo é tentar sair do Itaquerão com os 3 pontos, né, na bagagem, e aí sossegar um pouco, porque o calendário, meu amigo, tá coisa de maluco, tá bizarro, tá constrangedor, e é isso, né? É uma CBF omissa, ridícula, que desvaloriza bastante o seu próprio produto. Em relação à CBF, esse calendário nada mais me surpreende. A questão é que eu acho que eles têm total motivo de realmente de fazer isso. Vão alegar que é por conta da pandemia, do calendário apertado e tudo mais, e isso não é mais novidade para a gente. Nesse caso, Vitor, em relação ao jogo contra o Bragantino, eu queria deixar aqui a atuação, mais uma boa atuação de Thiago Maia. Thiago Maia é, para mim, eu acho que referente ao Pedro, Vitor. Eu acho que em relação ao elenco, isso é uma opinião minha, certo? Eu acho que muita gente vai discordar, mas eu entendo perfeitamente quem discorda e tudo mais. Porém, para o elenco hoje, se o Flamengo tivesse que fazer uma decisão entre contratar Pedro ou Thiago Maia, é claro que eu gostaria que contratassem os dois. Mas nós também temos que saber da situação financeira do Flamengo. Não será um ano tão arrecadatório como foi no ano passado, de 2019, e também porque em relação a essa pandemia que estamos vivendo. E mais, se fosse para preferir entre um ou outro, eu escolheria Thiago Maia. Eu sei que é uma decisão que muitos torcedores vão natural, de forma até natural, preferir o Pedro, mas se tivesse que escolher um ou outro, Pedro ou Thiago Maia, para o Flamengo ter o dinheiro e fazer a compra, eu preferia o Thiago Maia, porque acho que é um jogador que necessita demais, é um jogador que o Flamengo precisa nesse elenco, Vitor. Claro que é inevitável a importância que o Pedro tem hoje no Flamengo, principalmente com o Gabigol machucado, mas com o Gabigol, no caso, também 100% para poder atuar, e a gente imagina que ele seja titular em relação ao Pedro e Gabigol, quando tiverem ambas situações igualitárias de jogo. Acredito que o Thiago Maia é um jogador que tem mais necessidade no elenco do Flamengo do que o próprio Pedro, porque já tem um Gabigol naquela posição. E você podendo fazer uma dupla de volantes com Thiago Maia e Gerson se encaixando perfeitamente, eu acho que é mais necessário. Eu acho que é mais necessário ter o Thiago Maia no elenco do que do que o Pedro, se fosse para escolher um dos dois. Mas é claro que se o Flamengo pudesse, contrataria os dois, mas acho difícil devido às circunstâncias. Mas assim, no geral, Vitor, eu destaco demais essa partida do Thiago Maia contra o Bragantino. Realmente a dinâmica que ele dá, a quantidade de passes verticais que ele dá e que realmente quebra as linhas adversárias, que faz com que o Flamengo avance de pouco em pouco ao campo adversário. Realmente isso faz muito sentido. É uma forma de jogar que o Thiago Maia que nós não temos no elenco, certo? Essa precisão de passe, a marcação que ele tem, a disposição, até a velocidade do Thiago Maia, realmente também a questão a dinâmica que ele dá também e a posição que ele atua por todo o campo. Acho que é um jogador que, para mim, na minha visão, ele tem mais necessidade de permanecer no elenco do que o Pedro. E, Vitor, só para encerrar, você teria mais algum outro destaque para poder realmente encerrar esse episódio? Pô, mano, depois que você lançou esse gabarito aí, fica complicado, né? Encerra desse jeito aí mesmo. É, eu E não tem sei. muito o que a gente falar, não. É aquilo, né? A parte física pesou bastante, aí junta com uma CBF ridícula, que, como eu já falei aqui, ela simplesmente passa por cima do próprio produto, né? Desvaloriza demais. E também a respeito desse gramado péssimo, ridículo, pavoroso do Maracanã, que, rapaz, se não melhorar esse gramado, eu já acho que o Flamengo deve pensar numa possibilidade de atuar fora desse estado, porque não tem condição, Uma não. A segunda situação tá opção, precária, eu também acho. tá Mas, feia demais, tá ridículo demais, cara. Aqui. E outra, Bruno, o Gabigol, ele teve uma lesão no tornozelo, ficou muito inchado, e justamente ele
contra o Independente Del Valle por muito pouco, não teve uma lesão mais séria no joelho, e novamente por causa desse gramado ridículo, que a bola quica muito, e, e tem alguns buracos, né? Nesse jogo contra o Bragantino, perdemos o Everton Ribeiro novamente por conta desse gramado ridículo, é aquilo. Ou a diretoria do Flamengo tomou providência em relação à diretoria também do Fluminense, senão o Flamengo vai ter que começar a enxergar umas novas possibilidades, né? Aquilo, sei lá, o Engenhão. Você tem mais alguma sugestão, Bruno? O estádio do Volta Redonda, né? Não, mas estado de Volta Redonda nem pensar, cara. Mas assim, é claro que a gente tem algumas opções referente não só no Rio de Janeiro, mas também em outros estados, mas em questão de logística mesmo, eu acho que fica muito difícil de a gente jogar fora do Maracanã. Mas, Então, cara, Bruno, a é justamente questão. por causa. Então, Bruno, e também tem essa questão da logística aí, como você mesmo falou, né? Do Flamengo também jogar no Mané Garrincha, que fica em Brasília, mas aquilo vai dificultar muito a situação logística, né? Porque aquilo vai treinar e viajar, vai ficar uma situação muito complicada. E aquilo, ou ajeitam esse estádio do Maracanã de uma vez por todas, o Flamengo vai ter que começar a estudar algumas alternativas em relação a isso, né? O que não pode é obrigar o jogador a jogar numa situação dessa. Um campo ridículo, que parece uma vaza, cheio de buracos, a bola quica absurdamente e aquilo. Dificulta bastante o Flamengo, que é um time técnico, que necessita jogar com a posse de bola, passes, né? E fica muito ridículo, justamente por causa de um gramado desse nível aí, né? Base total. Pois é, realmente, essa questão do gramado do Maracanã, acredito que a diretoria do Flamengo, propriamente do Marco Braz, já deve ter tomado alguma providência, alguma decisão, porque não é possível que após aquela lesão do Gabigol vai ficar tudo do mesmo jeito, né? Isso, mas referente a isso a gente só tem que aguardar e ver se vai melhorar mesmo. Então a gente vai, estamos encerrando aqui mais um Talk Fla. Infelizmente não foi o resultado que nós queríamos, nenhum de nós aqui, realmente, para quem é flamenguista e sentiu demais com essa, eu não vou dizer derrota, mas com esses pontos perdidos que nós tivemos, porque poderíamos mais uma vez alcançar a liderança. Porém, é aquela coisa, nós temos que realmente aceitar o resultado, focar no próximo jogo e tentar vencer o Corinthians lá em São Paulo. E é dessa vez que nós encerramos mais um Talk lá. Agradeço muito a sua participação, ouvinte, que nós possamos realmente estar comentando o pós-jogo contra o Corinthians com uma vitória. E é isso, cara. Agradeço demais a participação de todos vocês. Tchau, tchau. Saudações rubro-negras.